Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis, capítulo 21, versículo 28. Para ser vivo, para ser considerado ser vivo, o organismo tem que ter capacidade de se reproduzir, que leva a deixar descendentes, que leva a continuar a espécie. Então, como eu já disse anteriormente aqui no vídeo, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Essa passagem é brilhante e ela ilustra lindamente essa parte da biologia da qual estamos falando. Eu sou o professor Carlos Magno do DaBio e vamos continuar falando dos ácidos nucleicos, só que hoje RNA. Bom, galera, o RNA ele pode ser encontrado no núcleo, pode estar espalhado pelo citoplasma. Você pode encontrar com a terminação ARN, ácido ribonucleico. Estrutura. Bom, como um ácido nucleico, o RNA ele é formado primeiro um grupo fosfato, derivado do ácido fosfórico, que não muda no DNA e no RNA. 2. Uma pentose, que é do tipo ribose, 5 carbonos, molécula instável, facilmente oxidada. E nós temos uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, que faz parte do RNA, enquanto purina, enquanto base púrica, nós vamos ter a adenina e a guanina. Não muda nada em relação ao DNA. Mas quando falamos das bases pirimídicas, das pirimidinas, nós teríamos a citosina e a uracila. Uracila no lugar da timina que tem no DNA. Em pareamento de bases para a construção do RNA, onde se tem adenina no DNA, lê-se para o RNA a uracila. 3 formas diferentes de RNA envolvidos no processo de síntese proteica. Primeiro tipo, RNA mensageiro. Ele é a parte intelectual, ele é a parte que tem a mensagem a ser passada na expressão da proteína. O RNA mensageiro é formado na transcrição. RNA transportador é uma sequência com dobras em forma de trevo. Ele vai atuar no transporte de aminoácidos, levando-os até o ribossomo. O RNA ribossômico, ele atua no ribossomo, ele é a parte estrutural, ele vai auxiliar também a união do RNA transportador com o RNA mensageiro. Há mais DNA que RNA em uma célula. Funções. O RNA, ele coordena a síntese proteica dentro da célula. Pegando o dogma central da biologia, a gente tem o início de toda a informação partindo do DNA. Ocorre um processo de transcrição para se fabricar o RNA. Qual é a enzima que vai atuar nesse processo? Já sei, Magninho. DNA polimerase. Nanã, papá. RNA polimerase. É essa enzima que vai fazer o processo de transcrição, fabricando o RNA a partir da fita molde do DNA. O segundo processo, esse RNA, ele vai ser levado com a sua mensagem para o ribossomo fora do núcleo. Entenda que esse processo de transcrição ocorreu dentro do núcleo celular. Estamos falando de uma célula eucariótica. Em células procarióticas, tudo vai acontecer no citoplasma. Mas esse RNA mensageiro encaminha-se para o citoplasma em busca do ribossomo e lá no citoplasma é que ocorre o processo de tradução, o processo em que, a partir dessa mensagem do RNA, serão fabricadas proteínas. Entenda que no DNA nós temos 3 nucleotídeos que são correspondentes no RNA a um códon. Esse códon é correspondente a um aminoácido na tradução. Professor, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Sim, jovem padawan. Eu fico muito feliz quando vocês, alunos, participam da aula, questionam, perguntam. Nossa sala de aula é um laboratório. Então, quando você me pergunta se toda enzima é uma proteína, eu posso te responder que nem sempre.
Aí a gente entra em uma parte legal do RNA, que são as ribozimas. As ribozimas são RNAs com capacidade de servir como catalisadores de reações. Determinadas reações são aceleradas a partir da ação dessas ribozimas, que são RNAs. Então a gente foge, jovem padawan, desse processo de dizer que toda enzima é uma proteína. E temos características do RNA enquanto enzima, as ribozimas, que justamente batem certinho com as enzimas proteicas. Vamos ver? 1. As ribozimas permanecem intactas após as reações químicas. 2. São altamente específicas em relação ao substrato em que elas vão atuar. E 3, obviamente, aceleram as reações químicas. A atuação das ribozimas está ligada a vários processos da síntese proteica. Eu quero falar sobre uma coisa legal com vocês, que é o mundo do RNA. Algumas pesquisas defendem a ideia de que o RNA foi a primeira molécula. Vamos pensar comigo aqui uma coisa. Nesse mundo complexo que nós temos hoje, no início, ele tinha algumas características particulares. E aí podemos postular algumas ideias de como as coisas foram aparecendo e surgindo. E uma coisa importante para a preservação da vida é que as informações desses seres tinham que ser passadas para os próximos a partir de algum código que iria se expressar com essas características. Então, algumas pesquisas têm a ideia seguinte. Primeiro, algumas pesquisas demonstram que o RNA foi o primeiro tipo de material genético. Através dessas pesquisas, eles também conseguiram produzir o RNA a partir de condições abióticas. E esse RNA conseguia fazer cópias um pouco diferentes das originais. Agora pense comigo, essas cópias modificadas das originais iriam propiciar novas sequências desse material genético. Essas novas sequências seriam expressas em novas características diferentes daquelas. Essas novas características levariam à variabilidade genética. Variabilidade genética dos indivíduos propicia em um ambiente X futuramente modificado selecionar os mais adaptados daquele ambiente. Isso favorece, enfim, há uma evolução de características, nas quais as mais adaptadas permaneceriam, perpetuariam, passariam para os seus filhos. A Terra teve muito tempo para realizar esses experimentos. E aí, através de erros e acertos, perpetuariam novas características. Essa é uma proposta de um primeiro passo para a construção de um código genético. Meus queridos, se liguem em uma coisa. Uma ideia nasce na mente a partir de uma imaginação. Coloque fé nessa sua ideia e você não vai ter limite para onde você quer chegar. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. E aí, galera, espero que vocês tenham curtido muito essa aula. Quero deixar aqui umas mensagens que espero que sejam inspiradoras para vocês. A primeira: você está fazendo da sua vida um caminho para a realização de seu sonho? Acredite, não existe sonho de graça.